Olá, queridos alunos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre termos essenciais da oração, sujeito. Quando falamos de gramática e falamos de sintaxe, que é o estudo das relações e das orações, nós temos os termos que são considerados essenciais, chamados de sujeito e predicado. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o sujeito. Primeiramente, nós temos aqui o conceito de sujeito. O que é sujeito? Sujeito é um termo essencial da oração sobre o qual se faz uma declaração. Então, esse é o conceito que nós temos de sujeito. Logo em seguida, nós temos as classificações do sujeito. Nós temos 5 classificações: simples, composta, indeterminado, oculto ou elíptico, inexistente, também é chamado de oração sem sujeito. Então, observem que alguns tipos têm mais de um nome, mais de uma nomenclatura. Primeiramente, nós temos o sujeito simples, que é formado por apenas um núcleo. Então, é uma palavra, um núcleo apenas. O que é o núcleo do sujeito? É a palavra mais importante. Então, nós temos aqui o exemplo. A linda mulher chegou cedo. Quem chegou cedo? A linda mulher. Nesse trechinho desse sujeito, a linda mulher, nós temos apenas um núcleo, que é mulher, que é aquela palavra mais importante. Então, por ser a palavra mais importante, por ser apenas uma palavra, nós chamamos de sujeito simples. É diferente do composto, onde nós temos 2 núcleos ou mais. Então, nós temos aqui o menino e a menina chegaram. Quem chegaram? O menino e a menina. Então, aqui nós temos 2 núcleos. Nós temos o núcleo menino e menina. São 2 núcleos, logo, sujeito composto. Então, sujeito simples, apenas um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Depois nós temos o sujeito que é chamado de indeterminado, que é aquele que você consegue, de certa maneira, saber que existe, mas ainda assim você não consegue predizer quem é. Então eu falo, que geralmente ele está escondido dentro do meu verbo. Quando eu falo assim, chegaram cedo à festa. Eu sei que são pessoas, mas eu não sei quantas pessoas são, se são homens, se são mulheres. Então, chegaram cedo à festa. Pelo verbo, eu tenho uma ideia que ele é indeterminado, tá? A mesma coisa acontece quando eu falo assim, assaltaram a minha casa. Eu sei que assaltaram, mas eu não sei predizer quem foi. Então, eu chamo de sujeito indeterminado, aquele que eu não consigo determinar quem é, que é diferente do sujeito que é tido como oculto ou elíptico. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele está escondido, mas pelo verbo eu consigo saber quem é. Diferente do indeterminado, eu não consigo. No oculto eu consigo pela terminação verbal. Então eu falo assim, chegamos cedo à festa. Pelo chegamos, pelo verbinho estar na primeira pessoa do plural, eu sei que eu estou falando de nós. Nós chegamos à festa. Né? Então aqui não precisa colocar. Eu consigo observar pelo meu verbo e localizar esse sujeito, que ele existe, só que ele está oculto, ele está escondido. Por último e não menos importante, nós temos o sujeito que é tido como inexistente ou oração sem sujeito. Diferentemente lá do indeterminado, que eu sei que realmente existe um sujeito, mas eu não consigo falar quem é, na inexistente não existe esse sujeito. E aqui em língua portuguesa nós temos 3 clássicos que acontecem nesse caso, que é quando nós temos um verbo de fenômeno da natureza, exemplo, choveu muito ontem. Quem choveu? Não existe fazer essa pergunta. Então, nós chamamos de oração sem sujeito. E quando nós temos o verbo haver, no sentido de existir, havia muitas pessoas lá. Então, nesse sentido também do verbo haver, não há sujeito. Outro caso que não há sujeito, o verbo fazer, na ideia de tempo decorrido, faz 2 anos. Né? Nesse jeito aqui do verbo fazer, eu também não consigo encontrar sujeito. Então, há 5 tipos de classificação do sujeito: simples, composto, indeterminado, oculto, que também é chamado de elíptico, inexistente ou oração sem sujeito. Tem essas 2 nomenclaturas. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado clara essa matéria na mente de vocês e que vocês consigam fazer as atividades complementares. Até a próxima aula.